A gente vai entender os 5 principais erros que impedem, né, você de dominar aí o Civil 3D de verdade. E o erro de número 1 é não ter método de trabalho. O que significa isso, Rafael? Eu vou dar um exemplo aqui para ilustrar, para ficar mais fácil de explicar. Tá? O que eu tenho aqui na minha tela é um modelo de checklist. Esse é um modelo de checklist que eu uso, né, para desenvolver os meus projetos. Não sei se vai dar para vocês verem bem aí. Esse é um modelo de checklist que a gente usa nos nossos projetos aqui. E é um modelo também que eu disponibilizo, né, para os meus alunos do meu treinamento. Esse modelo de checklist, ele é um método de trabalho. Eu não preciso ficar lembrando, por exemplo, que o meu projeto de terraplenagem tem que ter um resumo de volumes. Ah, Rafael, mas isso aí é muito óbvio. Mas aí você tem, por exemplo, que inserir as notas de acordo com o projeto. E se você tem, por exemplo, 80 pranchas, se você não tiver um checklist para falar, poxa, eu preciso verificar se essas 80 pranchas têm as notas de acordo com o projeto, se essas 80 pranchas têm o nome das ruas, se essas 80 pranchas, né, está com a data correta. Ou seja, isso é um método de trabalho. Então, eu começo verificando e vou marcando, ó, tem o nome das ruas? Beleza. Tem malha de coordenadas? Beleza. Tem norte? Beleza. Tem o mapa de corte aterro? Beleza. Tem as curvas de nível? As curvas de nível estão mostrando as cotas, porque curva de nível sem cota não é projeto, certo? Então, isso é método de trabalho, ou seja, o projetista que não tem método, projetista que não tem acesso a esse método, né, acesso a esse passo a passo, ele fica tentando o quê? Desvendar, descobrir qual que é a próxima etapa, qual que é o próximo clique, qual que é a próxima ferramenta que ele vai usar, o que, que ele precisa colocar no projeto. Então, ele não tem método, tá? Ele não tem sequência ali de trabalho. Quando você tem essa sequência de trabalho, fica muito mais fácil. Erro de número 2, pular etapas. Nossa, essa aqui é clássica demais. E, Rafael, é muito óbvio isso, o cara pular etapa, ele não vai aprender. Para a pessoa que está pegando o Civil 3D, a primeira coisa que ele pensa é a seguinte, Rafael, eu vou abrir, eu preciso fazer um projeto de terraplenagem. Então, eu vou abrir o Civil 3D para começar a fazer o meu projeto de terraplenagem. Na verdade, não é bem assim que funciona. Vou dar um outro exemplo aqui também para ficar mais claro. Ó, peguei aqui esse exemplo. O profissional, ele trabalha com projetos de drenagem. Só faz projeto de drenagem. É especialista em projeto de drenagem e ele vai trabalhar com o Civil 3D. E é um exemplo clássico, tá? Eu trouxe esse aqui porque ele é um exemplo clássico que acontece, principalmente, né, com os meus alunos. O cara chega lá e fala assim, Rafael, eu só vou mexer com projeto de drenagem. Eu quero pular para a parte de drenagem do seu curso porque eu quero aprender só drenagem. Aí já começa a acender o alerta na cabeça dele. Quando ele chega lá na drenagem, começa a acender o alerta que ele tem que voltar atrás. Por quê? Porque ele pulou etapas. Ele pulou etapas. E quais etapas são essas, né? Nesse exemplo, eu preciso manusear topografia, superfície, alinhamentos, para aprender a trabalhar com drenagem. Ou seja, se você é um iniciante no Civil 3D, se você está começando no Civil 3D, não pule etapas. A gente tende a achar que o mais rápido, né, é pular etapas, é atalho. Mas, na verdade, não é assim. Rafael, precisa ser expert em todas essas aqui antes de entrar para a parte de drenagem? Não, você não precisa ser expert. Mas você precisa entender as principais ferramentas, você precisa entender as principais funcionalidades, você precisa entender como que é o comportamento do Civil 3D em relação a esses objetos, porque lá na etapa da drenagem você vai precisar dela. Beleza? Erro de número 3, usar o Civil 3D em português, cara. Isso aqui é clássico, tá? É clássico principalmente de iniciantes. Mas eu não culpo também não, porque a gente é mais intuitivo você achar que o Civil 3D em português é mais fácil do que em inglês. É mais intuitivo você achar que o Civil 3D em português ele é mais fácil do que em inglês, que é o que você deve usar. E na verdade não. Por quê? Porque o Civil 3D ele não é um software brasileiro. Então a tradução dele não é perfeita. Então se você pegar esse monte de informação que está aqui dentro e usar isso aqui em português, o que vai acontecer? Vai ter um monte de informação dessa que não tem tradução. São palavras em inglês que não tem tradução para português.
E pelo fato dessas palavras não ter tradução, o próprio Civil 3D, né, ele vai querer ficar forçando essa tradução, que vai dar um monte de palavras sem sentido. E tudo que você for pesquisar, tudo que você for procurar a respeito desses erros, né, tudo que você for tentar achar sobre algum erro do Civil 3D, as maiores informações, né, grande parte de informação de qualidade não está em português. Então fica mais difícil de você entender se você usa ele em português. Tá? Então, o correto do Civil 3D é usar inglês. Por mais que na sua cabeça esteja assim, ah, não, mas o português é português, cara. Português é mais fácil. Português, não, é muito mais fácil. Não vou mexer com esse negócio de usar inglês, não. Cara, português é muito pior do que usar inglês. Vai por mim. Tá? Senão não teria nenhum motivo. Estaria falando para você, ó, baixa inglês, cara, baixa inglês. Tá? São muitos anos aí usando o Civil 3D, comprovando que é melhor usar em inglês. Tá? Civil 3D sempre em inglês. Beleza? Erro de número 4. Não usar o pacote gratuito de configurações brasileiras. Grande parte dos profissionais que até usam o Civil 3D, não vou falar nem aqueles que nunca viram o Civil 3D na vida, não. Mas muitos profissionais que começaram sem ter, né, alguém para poder instruir, sem ter um mentor para poder ajudar ali, né, enfim, alguém para ensinar, muitos profissionais não usam o pacote gratuito de configurações brasileiras. Esse pacote, né, ele se chama Country Kit Brasil, ó, ele tem esse nomezinho bonitinho aqui, ó, Country Kit Brasil. Ele é um pacote, né, que ele facilita o nosso trabalho. Como, Rafael? Ele já vem com um monte de configuração, um monte de ferramenta, um monte de funcionalidade pronta para você usar. Simples, pronta, já está pronta, é só pegar e usar. Só que muitos projetistas não usam, né, o Country Kit Brasil e acabam tendo que fazer um monte de coisa na mão. Vou dar um exemplo para vocês. Ó. Todo projeto a gente vai precisar de extrair relatórios, a gente vai precisar de extrair configurações, de extrair tabelas, de extrair um monte de coisa importante que vai compor ali o nosso projeto. Só que esses relatórios, se você não utiliza o Civil 3D, se você não utiliza nele, né, o pacote de configurações brasileiras, você não tem acesso a esses relatórios prontos. Tá? Você não tem acesso a esses relatórios prontos. Por exemplo, aqui quando eu estou usando esse pacote de configurações brasileiras, que como eu disse, ele chama Country Kit Brasil, ou seja, é uma ferramenta, né, que a gente baixa e instala dentro do Civil 3D e ela é gratuita. Quando eu estou usando ela, eu tenho aqui acesso, ó, a essa bandeirinha do Brasil aqui com uma série de relatórios. Olha só quantos relatórios eu consigo extrair daqui, ó. Olha só quantos relatórios eu consigo extrair, ó. Nota de serviço, seção transversal, gerar malha de coordenadas, as cotas, ó, posso tirar um relatório de cotas aqui dos meus alinhamentos. Então, por exemplo, posso selecionar aqui uma rua, ó, pegar o da rua D aqui, e posso extrair um relatório de cotas. Tá? Posso simplesmente extrair um relatório de cotas com poucos cliques. Só que se você não tiver o Country Kit Brasil instalado, você não consegue extrair esse relatório de cotas. Então, por exemplo, aqui eu tenho um relatório de cotas por estaca. Ó. Na rua D, eu tenho estaca 0, estaca 1, estaca 2, estaca 3, tá? E por aí vai. Tá? Mais uma infinidade de relatórios, notas de serviço, alinhar curva, né? Quadro de curva, já nos modelos, né, do DR de São Paulo, que se aproxima muito dos modelos do DENIT. Então, eu tenho uma série de funcionalidadezinhas que o próprio Country Kit Brasil já disponibiliza para mim. Então, aquele projetista que não usa o Country Kit Brasil está cometendo aqui o quarto erro. Por quê? Porque é um pacote gratuito. Agiliza muito a nossa vida. E por último aqui, o erro de número 5 é você não praticar. Se você que está assistindo essa aula não pegar o Civil 3D e não praticar, não vai dominar o Civil 3D de verdade. E eu faço uma analogia que eu gosto muito, que é o seguinte, aprender Civil 3D, né, é igual andar de bicicleta. Não dá para você aprender tudo em um dia, mas você precisa praticar todos os dias. Então, se você quer dominar o Civil 3D, né, se você quer se tornar um verdadeiro expert no Civil 3D, você não precisa parar o dia todo ali
para poder aprender o Civil 3D. Você não precisa separar um final de semana para aprender o Civil 3D. É só acrescentar na sua rotina, né? Colocar um tempo a mais ali na sua rotina por dia para você praticar um pouquinho por dia, porque eu tenho certeza que você vai conseguir dominar o Civil 3D. É igual andar de bicicleta, não tem erro. Andar de bicicleta não tem como você aprender a andar de bicicleta tudo em um dia. Mas se você andar um pouquinho por dia, um pouquinho a cada dia, você fica bom. Então você não precisa modificar toda a sua rotina para aprender Civil 3D, mas você precisa praticar todos os dias. Então, se você não pratica, você acaba ficando enferrujado. Então, a ferramenta que você aprendeu hoje, você esquece ela amanhã, porque você não praticou. Depois de um certo tempo, eu posso ficar, sei lá, 8, 10, 15 meses, né, anos aí, longe do Civil 3D, que eu já sei de cabeça onde que está cada ferramenta, o que ela faz, né? Inclusive, eu tenho alguns colegas, né, alguns amigos que me ligam para perguntar as coisas, às vezes eu estou deitado no sofá de casa, né, e eu lembro, ó, agora você vai clicar em tal ferramenta, apareceu essa janela? Apareceu. Então, ó, agora nessa janela você vai e seleciona essa opção. Por quê? Porque de tanto praticar, eu cheguei nesse nível de lembrar de cabeça a sequência de cada janela. Por quê? Porque eu pratico um pouco todos os dias. Então, recapitulando aqui os 5 principais erros. Método de trabalho, que é a sequência, né? O que você faz a cada hora. Etapas, não pode pular etapa. Se você é iniciante, quer aprender o Civil 3D, não pode pular etapa. Se pular etapa, não vai conseguir dominar de verdade essa ferramenta, vai ficar batendo cabeça. Erro de número 3, usar o Civil 3D em português. Furada. Erro de número 4, não usar o pacote de configurações brasileiras, o pacote gratuito. E o erro de número 5, não colocar em prática, tá? Não praticar. Se você evitar, né, que aconteça todos esses erros, se você tiver um método, não pular etapas, usar o Civil 3D em inglês, usar o Counter Kit Brasil e praticar todos os dias um pouquinho, cara, não tem como. Tá? Eu tô te garantindo aqui que você vai aprender o Civil 3D.